Podemos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 9. Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler os primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo de número 7. Do 1 ao 7. Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou e nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Oremos. Senhor, fale conosco através de Tua palavra. Que ela venha de encontro ao nosso coração nessa hora. Que sejamos por ela transformados, edificados, curados, alimentados. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Estamos chegando na reta final da análise do livro dos sinais. Semana que vem encerra com a ressurreição de Lázaro. E é tão interessante quando a gente lê o quarto evangelho até o fim. Porque é uma sensação inevitável. Aquela de ler e depois parar quieto e dizer: Senhor, por que eu não dobrei meus joelhos antes? Por que eu não acreditei antes? Por que eu não confiei antes? Por que eu não me entreguei antes? Por que eu não me lancei antes? Por que eu não me rendi antes? Por que não me prostrei antes? Por que não confiei, me entreguei, rendi e criei antes? Essa é a maior sensação que alguém poderia ter depois de ler o Evangelho de João, analisando linha a linha sobre tudo. Quando a gente olha para o Evangelho de João e vê que existe um prólogo, existe um testemunho do prólogo e existe o livro dos sinais. E estes sinais são 7. O primeiro sinal, a gente viu, é a transformação da água em vinho. Vimos a cura do filho do oficial do rei, a cura do paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães, ao andar de Jesus por sobre as águas, determinando que a tempestade se cesse, a cura de um cego de nascença, como vamos ver hoje, a ressurreição de Lázaro, todos esses sinais acompanhados de discursos em que Jesus está centrado o tempo todo a dizer que não só Ele é o enviado de Deus, mas Ele é a luz no mundo, Ele veio para o que era seu. São 7 sinais. Mas o que é um sinal? O sinal é uma coisa muito interessante. O sinal, ele nunca chama atenção para si mesmo. Por exemplo, se você está chegando na sua casa e de repente você vê uma fumaça erguendo de dentro da sua casa, isto é um sinal. Você não vai parar e olhar assim: ai, que bonita essa fumaça que está aqui na minha casa.
Você não vai chegar na sua casa, de repente encontra, não é, uma das salas pegando fogo, e você vai dizer assim, que lindo, está queimando, está pegando fogo na minha casa. Você não vai ficar admirando o fogo, e nem vai ficar admirando a fumaça, porque você sabe que a fumaça e o fogo apontam para uma situação que exige de você uma emergência, que exige de você uma atitude. Os sinais, eles são interessantes porque eles sempre estão apontando para algo que não são eles mesmos. Os sinais apontam para coisas que não são os próprios sinais. Por exemplo, um dos sinais mais belos da igreja é a Santa Ceia. Quando celebramos a ceia do Senhor, estamos ali devorando o pão, bebendo o cálice. Nós não estamos dando uma dentada no corpo ressurreto de Jesus e nem sorvendo o sangue do Cristo ressurreto. Porque o pão e o vinho ali, necessariamente nós não enxergamos eles. Eles estão apenas apontando para um cenário, eles estão nos transportando para o Gólgota, eles estão nos transportando para a ressurreição de Jesus, eles fazem a gente olhar para a vinda de Jesus. Então, ele não é apenas um objeto que chama atenção para si, ele aponta para algo que não é ele mesmo. Um pregador, por exemplo, é um sinal. Ele não aponta para si mesmo. Um pregador que faz do seu sermão, da sua pregação e de si mesmo o foco de sua exposição, não está entendendo que o sinal não é ele, o sinal não é sua palavra, o sinal é aquilo para o qual ele está apontando, aquilo para o qual ele quer que as pessoas enxerguem, aquilo que elas precisam ver. É um sinal. Os sinais, portanto, não apontam para si mesmos. Isso é curioso, porque quando a gente olha os milagres de Jesus, principalmente no Evangelho de João, é fácil a gente se encantar com eles, mas João não escreveu os 7 sinais para entreter os seus leitores. Ele não quer que você escute uma história legal, bacana, surpreendente, de uma pessoa que foi alcançada pelas graças e misericórdias do Senhor. Assim como o seu testemunho, a sua evangelização, a história da sua vida não é um sinal sobre você. A igreja, ela é mesma um sinal de Deus. E tudo que ela fala, tudo que ela conta, tudo que ela diz, os milagres que ela conta, os testemunhos que ela dá, todos eles apontam apenas e unicamente para Jesus. Então os milagres que aconteceram no livro dos sinais, que são esses 7 milagres que decorrem logo ali no início do Evangelho de João, após o primeiro milagre em Caná da Galileia, estes 7 milagres, eles não estão apontando para as figuras ali envolvidas. O centro da história não é o servo oficial, o filho do oficial, não são as multidões famintas, o rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos, não é. Aquele que é alvo da graça e da misericórdia de Deus, o ponto para o qual o sinal está apontado. Cada uma daquelas histórias que a gente vai lendo de João, portanto, são histórias que estão apontando, estão indicando para algo além delas mesmas. E se você ouvir as histórias todas do Evangelho de João, e você se encantar apenas com as histórias e não se encantar para onde as histórias estão apontando, você perdeu, foi o tesouro, trocou o tesouro pela caixa do tesouro. Você ficou com o baú, mas não ficou com o tesouro. Quero convidar você nessa noite a olhar para o tesouro e não para o baú. Como a gente vai fazer isso? Analisando um destes sinais. Aquele que é chamado de 6º sinal, a cura do cego de nascença. Nós lemos a primeira parte de 6 partes que constituem a estrutura deste sinal, a estrutura deste milagre. A primeira parte começa, como vimos, com um milagre. Lemos o milagre, vimos o milagre acontecendo, vai do versículo 1 ao 7. A sequência
Do versículo 8 a 12, nós vemos os vizinhos reagindo ao milagre que aconteceu. Do 13 ao 17, nós vemos os fariseus reagindo ao milagre acontecido. Do 18 a 23, nós vemos os pais do cego de nascença reagindo ao milagre que havia acontecido. Dos versículos 24 a 34, os fariseus de novo voltam a reagir com relação ao milagre que havia acontecido. E por fim, temos um culto que acontece dos versículos 35 a 41. Vamos examinar cada uma dessas partes. Em primeiro lugar, o milagre que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Que beleza isso, não? Só isso aqui já dava um sermão de 70 dias de reflexão. Enquanto Jesus caminhava, o sinal que é da cura de um cego de nascença começa com um Cristo que vê o cego que não o vê. Jesus te viu primeiro e Ele sempre vai te ver primeiro. Todas as vezes que você olhar para Ele, Ele já te olhou. E todas as vezes que você entrar num lugar, Ele ali está. Todas as vezes que você sair do lugar para ir para outro, no outro lugar Ele também estará. Ele sempre tem a primazia, Ele não só enxerga antes, mas Ele ama antes. João, portanto, está dizendo que enquanto Jesus caminhava, Jesus, o protagonista do sinal, viu um homem cego de nascença. Quem é que percebeu que Jesus estava vendo um homem cego de nascença? Os discípulos, que perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Nós encontramos nessa passagem, portanto, os discípulos de Jesus, percebendo que Jesus estava olhando para aquele cego de nascença. Parece que algo tinha captado a visão de Jesus. Fazem a pergunta ao mestre. E a pergunta, ela vem no formato de um dilema. De quem é a culpa do cego de nascença? É do cego de nascença ou é dos pais dele? Alguém poderia perguntar assim: mas Jonas, como é que ele poderia ser o culpado se ele nasceu cego? Para um judeu nos tempos de Jesus, alguém poderia ser culpado de todas as mazelas no ventre da mãe. É só você ler, a gente vai estudar esse ano a história dos filhos de Isaac. E você vai ver que dá para aprontar muita coisa dentro do ventre de uma mãe. Então muitos poderiam acreditar que a culpa de ele estar passando pelo que ele está passando foi de alguma coisa que ele aprontou no ventre da mãe. E se não foi alguma coisa que ele aprontou no ventre da mãe, foi então culpa dos pais. Não importa aqui de quem é a culpa. O que importa é que há uma dinâmica de se associar sempre o sofrimento ao pecado. Se alguém está sofrendo, se alguém sofre alguma dor, se alguém está passando por uma tribulação terrível, se alguém está enfrentando uma provação terrível, qual é a razão deste sofrimento? Pecado. Claro que cometeu algum pecado. Ou foi a pessoa que cometeu o pecado, ou os pais dela cometeram pecado, e aí por isso que a pessoa é desse jeito, por isso que a pessoa está sofrendo desse jeito. Só que Jesus desfaz a pergunta dos discípulos, porque a pergunta dos discípulos é um falso dilema, não é um dilema de verdade. O dilema eu já disse para vocês em alguns outros sermões. Os dilemas são perigosos, e o que você vai ver de pregador fazendo falso dilema para você aí, principalmente na televisão, seja com chapéu ou não está para brincadeira. Vão dizer para você: olha, ou você faz isso ou aquilo, e você fica ali: e agora? Eu dou meu dinheiro ou não dou? Eu dou meu dinheiro ou não dou? Você vai dar. Você quer receber o milagre, uai. Ninguém disse para você que não tinha só aquelas duas alternativas. Ninguém disse para você: olha, não, mas não tem essas duas alternativas, tem mais o C, o D, o E e o F. Você não estava entre a cruz e a espada. Você tinha outras possibilidades. Você entende, portanto, que o falso dilema é aquele dilema que não existe. Você não tem que escolher entre duas coisas. Existem outras soluções, existem outras razões, existem outros motivos. É claro que existem dilemas reais. Por exemplo, não existe nada entre o bem e o mal.
Ou você tem o bem, ou você tem o mal. Você não pode escolher um entre que não é nenhum nem o outro. Você não pode escolher um terceiro que não é nem bem nem mal. Não existe neutralidade entre o bem e o mal. Então você está assim sempre diante de um dilema. Mas o que Jesus está mostrando é que a pergunta que eles colocaram era uma pergunta completamente equivocada, porque não conseguia perceber que nem sempre os nossos sofrimentos, nem sempre as nossas dores, nem sempre as nossas mazelas, principalmente aquelas que nós não sabemos explicar, porque não são fruto de alguma falta de perícia nossa ou de uma outra pessoa, que, por exemplo, tinha que carregar o pobre do bebê, saindo correndo para fugir da batalha, deixa o menino cair dos braços, fica com a perna torta, e a história de Mefibosete. Qual é a culpa? De quem é a culpa das pernas tortas? Não estou falando desta dor, deste sofrimento. Eu estou falando daquele que você não consegue explicar porque é inerente à sua natureza. E você se pergunta, mas e aí? É um pecado que eu cometi? O que eu fiz para merecer isso? Jesus, então, oferece uma resposta para aqueles discípulos que não contempla nenhuma das alternativas que eles ofereceram. Jesus está dizendo, nenhuma das duas. Observe o que Jesus está dizendo. Nem ele pecou, nem os pais dele. Ponto final. Então a gente já sabe que a cegueira daquele rapaz não era resultado de um pecado que ele cometeu ou de um pecado que os pais dele cometeram. Então qual é a razão de ele nascer daquele jeito? Qual era a razão de ele passar por aquele sofrimento e aquela dor? Jesus diz: mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Para que nele se manifestem as obras de Deus. Qualquer crente aqui que ama o Senhor, daria todo o tempo do mundo para que fosse usado uma única vez por Deus para glorificar a sua obra. Quem de nós não nos sentiríamos extremamente felizes em sabermos que em um determinado momento de nossas vidas fomos úteis para o Senhor e para a sua glória? Quem de nós não se sentiria extremamente privilegiado por saber que em determinado momento da vida, Deus nos usou para realizar algo que glorifique o nome de Deus? Então Jesus estava dizendo que aquela cegueira não era por um problema de pecado, não era uma disciplina. Eu já vi muita gente simplesmente acreditar que o problema do sofrimento diz respeito único e exclusivamente à pedagogia do sofrimento, à educação do sofrimento. Sabe aquela história? Não é pecado, mas também Deus está provando para que a gente seja forjado, para que o nosso caráter seja forjado. Tem disso também, mas não é só educativo o sofrimento. Aqui o sofrimento daquele cego não tem nada que ele esteja vivenciando ali e que vai, de alguma forma, trazer algum aprendizado para a vida. Não é disso que o texto está falando. A grande pergunta que a gente faz é, então, por que há aquele sofrimento? Jesus diz para que nele se manifeste as obras de Deus. Você já parou para imaginar a glória que é a tua maior limitação? Servir a Deus de uma maneira gloriosa, tão gloriosa, que nenhuma das suas maiores habilidades seriam capazes de fazer. Você está entendendo o que eu estou te dizendo hoje? Você está preocupado com suas habilidades, você está preocupado em fazer o melhor para Deus com o seu melhor, e Deus está escolhendo a sua pior parte, aquela que você rejeita, aquela que te causa insegurança, aquela que faz você se sentir menor diante dos homens, aquela que faz você se sentir pequeno, aquela que faz você se sentir inferior diante dos outros, aquela que quando você se compara com o outro, você diz, mas ele tem muito mais do que eu. Deus está usando exatamente isto para você ser usado para a glória dele. Você entende o tamanho do poder que uma doença, uma enfermidade, uma limitação que Deus nos dá pode e está em jogo na obra de Deus? Não, você não vai entender se você não amar o Senhor.
A Bíblia diz que Jesus, naquele exato momento que responde aos discípulos, diz exatamente a eles: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus então olha e diz, ele está assim para que a glória, para que a obra de Deus seja manifesta. Na sequência, Jesus imediatamente diz, e é preciso que a gente torne visível a obra de Deus enquanto é dia, enquanto a luz do dia, porque depois de chegar de noite ninguém vê. Ou seja, Jesus estava consciente de que quando ele viu aquele homem cego de nascença, ali estava um sinal de Deus. A Bíblia diz que depois disso Jesus cuspiu e fez lama, né? Uma das belezas do Evangelho de João é quando você pega o Evangelho de João e compara com Gênesis. É literalmente, passo a passo, um novo Gênesis. Gênesis 1 está para toda a criação, o que João 1 está para a igreja. Gênesis está para toda a criação de Deus, o que João está para a igreja. E assim como da lama, da terra, Deus fez o homem. Da lama Deus faz, Deus cria a visão daquele rapaz. Difícil, né, para a gente entender isso, né? Claro, por isso que a gente vai sempre dizer, Senhor, não, isso aí não dá. Isso para mim não é possível, é de nascença. Não está batendo, isso aqui a lógica não bate, tem alguma coisa que não está funcionando, como assim? Eu penso assim, meus irmãos, Jesus ele poderia fazer só assim, ó, acabou, o cara começa a enxergar, está entendendo? Não precisa fazer nada disso, ele já curou gente sem falar. O cara chega dizendo assim, Senhor, manda só uma palavra. Jesus olha para ele e fala, pode ir embora, que seu criado já está curado, você teve uma fé enorme aqui, que nem o povo aqui da igreja tem. Então pode ir que ele já está curado, você procura uma palavra de determinação de Jesus, do tipo, eu determino, não tem. O que seria para Jesus fazer um milagre do tipo, acabou. Mas por que o gesto da lama? Porque aquilo ali não está só dizendo algo àquele rapaz, está dizendo algo a todos os que estão vendo o que Jesus está fazendo. Jesus pega daquela lama e reconstitui o olho daquele rapaz, como ele fez com a água, transformando em vinho. E como ele poderia ter feito e não fez, poderia transformar pedra em pão e não fez, porque transformar pedra em pão era para ele comer, ele não vai trabalhar para ele comer, ele vai trabalhar para você comer, ele vai multiplicar o pão para você. A beleza desse texto é que nesse exato momento em que Jesus, nessa atitude bastante asquerosa, porque eu fico imaginando, né? O cego, né, não sabe o que Jesus está fazendo, né? Irmãos, a cegueira é uma bênção às vezes. Ele não sabe do que está vindo, ele sabe que é molhado. Não é? Sabe que está melando tudo ali, ele não sabe o que é. Mas o que acontece? Veja o que a Bíblia diz. Jesus, na hora, diz, vai lavar-se no tanque de Siloé. E Jesus ainda diz o lugar, dá o endereço. Tinha vários tanques, irmãos, ali. Até hoje você pode passear por lá e você vai encontrar vários tanques. Mas tem que ser o tanque de Siloé. Por que o tanque de Siloé? Porque o Siloé é o nome mesmo, enviado. Porque não só Jesus é o enviado, Jesus está enviando o cego. Assim como ele também envia a igreja, assim como ele também envia os seus discípulos. Ele sempre está enviando. Estamos falando de conversão. Conversão não é um estado de inércia. Jesus te chama e aí você, agora eu sou crente, né? E fica parado, plantado, igual uma árvore plantada ali. Não. A conversão é ao mesmo tempo um envio. Ao sermos convertidos, somos enviados sempre. E o curioso é que Jesus manda aquele cego ir no tanque de Siloé para fazer uma coisa, se lavar. A Bíblia diz que o cego foi obediente, lavou-se. A Bíblia diz que ele voltou vendo. E então os vizinhos, começa a outra história. O que acontece agora?
você vai ver que depois do milagre, depois de ele ser curado, entra em cena os vizinhos. Os vizinhos, observe, do versículo 8 ao 12, os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam, não é este? Aquele cara que ficava todo fim de semana na balada, quer dizer, o que ficava sentado pedindo esmolas. Uns diziam, é ele. Outros, não. Mas olha bem que parece com ele, viu? O homem dizia, sou eu. Sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos? Como é que você ficou diferente? Por que você mudou? O que está diferente em você? Eu queria que você prestasse atenção e guardasse profundamente a resposta deste ex-cego. Ele diz assim, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram, onde ele está? Respondeu, não sei. Coisa linda isso, né? Eu acho que a conversão é sempre assim. A gente é meio estúpido porque acha que Jesus só entra na nossa vida no dia da conversão, acha que ele deixou a gente ao léu aí, somos uma bola suspensa em algum lugar no planeta, e de repente Jesus nos salva e agora ele começa a andar com a gente. Não, você está com ele desde o início, tá certo? Então essa é uma das coisas mais incríveis, né? Você é cego, não conseguia ver que Jesus estava andando e te conduzindo o tempo todo, mas agora que você está vendo, você não consegue mais ver do seu lado. O grande desafio depois é ver Jesus, saber onde Ele está. Vão perguntar, mas você só vai poder dizer uma única coisa. Eu só sei que os meus olhos foram abertos. Eu sou aquele homem, mas eu não sou mais como aquele homem. Eu me dirijo a você, que começou a trajetória com Cristo, não porque você entendeu o Evangelho. Eu entendi um dia o Evangelho. Não, o Evangelho não é uma coisa que você entende. Um ateu pode entender o Evangelho, filho. Até melhor do que muito crente aí. Sabe que hoje está meio difícil aí, mas... Então, a vida cristã não começa com o entendimento de quem é Jesus e onde Ele está. Começa com uma vivência. Ele me curou. E a única coisa que eu sei é que eu sou aquele cego de nascença, mas eu não sou mais como aquele cego de nascença. Eu sou aquele homem, mas eu não sou mais como aquele homem. As pessoas sabem que é Ele. As pessoas têm até alguma dúvida. Mas Ele sabe que é Ele. Bom, quando ele responde, não sei, a coisa complica. Porque vão levar o pobre do cego para um interrogatório. Porque é mais ou menos assim, quando as pessoas não conseguem entender muito bem, elas vão começar a investigar, vão começar a interrogar. E começa-se um interrogatório policial. Alguém cometeu um crime, curar o pobre do cego. Provavelmente com seus 35, 40 anos de idade, o que eu acho ser bastante jovem. Não é? Mas estava ali, conhecido de todos os homens, e você vai entender por que ele era bastante jovem, porque ele tinha essa idade daqui para frente. Há uma coisa curiosa que acontece dos versículos 13 a 17. Os fariseus agora vão começar a interrogar o pobre do cego. Imagina se todas as pessoas que tivessem uma vivência com Jesus fossem interrogadas pelos fariseus. Como seria esse interrogatório? Dessa maneira. A partir do versículo 13 ao versículo 17. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Esse é o problema. O Shabat tem um significado profundo para o judeu, principalmente nesse contexto aqui, porque a atividade que não se pode fazer não pode se fazer nenhuma atividade que tenha princípio criativo. E fazer a lama e untar é o exemplo
mais cabal de criação, eles leem a Torá, eles sabem que aquela linguagem de fazer lama do pó da terra remete a Gênesis. Jesus, portanto, estava fazendo um trabalho criativo e por isso estava quebrando o sábado. Era sábado o dia em que Jesus fez a lama. Gente, porque Jesus fez a lama, agora Jesus está numa situação complicada. Não só porque ele fez a lama, mas porque ele acabou abrindo os olhos do cego. Então, os fariseus lhe perguntaram outra vez. Ou seja, o menino já está em interrogatório e agora eles perguntam outra vez para ele. Ele pôs lama sobre os seus olhos? Como que você fez isso? Como que você está enxergando? Como que você está vendo? Ou seja, o cara está enxergando, todo mundo sabe que ele era cego. E agora estão dizendo, como é que isso aconteceu? Não, ele está mesmo, ele está enxergando. Não, alguma coisa está errada. Veja o que eles dizem. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele responde o que para os fariseus? Olha, ele pôs lama sobre os meus olhos, eu me lavei, agora eu estou vendo. Foi isso que aconteceu. Cheguei lá, quando eu vi era um homem falando comigo. Lembra? Um homem falando comigo. Fez lama. Botou no meu olho, mandou me lavar, eu fiz o que ele mandou, quando eu lavei, eu estou enxergando, é isso que aconteceu. Quando ele diz exatamente o que aconteceu no interrogatório, veja o que os fariseus disseram. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus. Pronto, aí começou o primeiro seminário teológico da Galileia. Né? O primeiro teólogo já tem um problema, temos um problema. Como assim? Faz lama e o cara que era cego de nascença, nunca ninguém, não tem história, como assim curar uma pessoa cego de nascença? Uma pessoa que via e depois ficou cego, depois volta a ver, até a gente engole. Mas cego de nascença é que nem boi voando, não dá, como assim? Não faz sentido. Então eles começam a entrar em discussão, e aí você tem ali a discussão super teológica, no seminário da Galileia, começando com o primeiro proponente, dizendo assim, esse homem não é de Deus. Por que esse homem não é de Deus? Porque era sábado e ele fez trabalho criativo, fez lama, meteu lá nos olhos do cego e pronto. Não é de Deus, pronto. Uma coisa a gente já sabe, Jesus não é homem de Deus. Quanta segurança, né? E por quê? Porque não guarda o sábado. Aí vem o outro e diz assim, é verdade, cara, faz muito sentido o que você disse. Aí vem o outro teólogo e diz, não, mas peraí, tem um problema. Qual que é o problema? Observe o versículo seguinte. Mas como pode, se ele não é um homem de Deus, ele é um homem pecador, como ele poderia fazer sinais como estes? E aí pronto, houve uma divisão, porque não faz sentido. Todos eles estão concordando que Jesus não é homem de Deus, que Jesus é um pecador. Bom, mas se Jesus é um pecador, como é que eles lidam com o sinal? Vocês vão ver que há uma progressão de Caná da Galileia até Lázaro. A dúvida, a incredulidade, a falta de confiança é tão grande, tão grande, tão grande, que quando é o caso de Lázaro, bom, isso a gente vai ver semana que vem. Eles estão diante de um problema. Eles têm que se livrar daquele cego agora virou um problemaço. Por que é um problema? Porque se Jesus não é homem de Deus porque quebra o sábado, ele não pode fazer milagres. Assim como uma pessoa é cega de nascença por causa do pecado, uma pessoa que é pecadora não pode fazer milagres. É simples assim, então não está batendo para eles, a conta não está fechando. Tem alguma coisa que não dá certo, a gente não vai conseguir convencer ninguém. Então eles dividiram, ficaram numa confusão danada. E aí, de novo, perguntaram para o pobre do cego, que agora não é mais cego, que agora enxerga. E diz, o que você diz a respeito dele uma vez que ele lhe abriu os olhos? Ele respondeu, o que ele respondeu? Está vendo como a conversão é uma coisa gradativa? Você vai compreendendo aos poucos. Você começa primeiro dizendo que Jesus é homem, né? Você começa na igreja achando umas coisas meio estranhas, fazendo coisas muito estranhas. Eu sei que muita gente aqui fez coisas muito bizarras no passado, é normal. Fica tranquilo, é assim mesmo. No começo você só quer milagre, só quer o sinal. Você não está entendendo muito bem que todos os sinais que Deus está fazendo na sua vida não é sobre você e nem para você. Então no início você está achando que você é o protagonista da história.
No início da conversão, você acha que você é o grande papel, porque todo mundo está te interrogando, porque todo mundo olha para você e diz assim, nossa, você está tão diferente, o que aconteceu com você? Onde que você fez o que você fez? Eu quero também. Né? Então você vai crescendo e vai... Mas aos poucos a coisa vai caminhando. Aí você vai vendo algumas discussões teológicas, ainda que sejam infrutíferas, que não cheguem a lugar nenhum, aquilo vai te dando alguma noção de que pelo menos o que você está pensando não é tão simples assim como parece. Então agora não é mais um homem, mas agora é um profeta. Bom, quando ele diz que é um profeta, inegavelmente ele está dizendo que ele é um homem de Deus, está entendendo? O cego precisava ficar com a boca calada um pouquinho, né? Porque ele já estava no interrogatório, e agora chega e já disse que é um profeta, agora a situação dele complicou. E complicou de uma tal maneira que os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego, e que agora podia ver. Ou seja, eles estão, você não está enxergando coisa nenhuma. Não, mas eu estou enxergando. Não diga que você está enxergando, você não está enxergando. Está entendendo? Então, olha só o que vai acontecer no texto. O que o texto vai dizer? Enquanto não chamaram os pais dele. Pronto, então agora a coisa ficou mais difícil, porque agora chamou os pais do menino. Coitado, o menino era só um milagre. Era só uma cura. E agora já está levando ele na casa dos pais, está envolvendo a família, e vai lá para a casa dos pais, versículo 18 a 23. E lhes perguntaram, é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam, é ele sim, mas ele não está como era antes. É ele, mas não é como era antes. Veja o que os pais dizem. Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ele está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Bom, eles são espertos, né? Sabem que o chefe da sinagoga está ali, o pastor da igreja está no pé deles. O inquérito está levantado. Imagina ser excluído da igreja? Não dá, não vai funcionar. Então, o que acontece? Os pais, logo na sequência, depois de terem dito isso, veja o que o texto diz do comportamento dos pais. Foi por isso que os pais deles disseram. Disseram por quê? Observe, pois os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, ou seja, estava tudo armado. Se alguém chegar e dizer que aqui Jesus é o Cristo, vai ser expulso da sinagoga. Então, eles não querem ser expulsos da igreja. Imagina, vou inventar um negócio desse, que Jesus é Cristo? Não vai. Então, eles vão ficar quietos, não é? Numa atitude bastante de preservação de si mesmo, né? E aí eles fazem aquela tal da situação, né? Eu vou sair pelo menos do problema, o meu filho que se lasque. É mais ou menos isso que vai acontecer, observe. Bom, se fosse um bebê, se fosse um adolescente, a gente até vai, né? Mas o cara já é barbado, já é marmanjo, ele se vira, exatamente isso que vai acontecer. Olha só, foi por isso que os pais dele disseram, ele já tem idade e poderá falar por si. A gente não vai responder nada. Se vocês querem falar alguma coisa, querem resolver alguma coisa, resolvam com ele, não enfiem a gente nessa história. A gente quer ficar bem na igreja. Resolva o problema com ele, o problema é com ele. Coitado do cego, meus irmãos. Mais uma vez, ele agora vai ser interpelado pelos fariseus. Do versículo 24 em diante. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, se ele soubesse que de ser curado daquela cegueira de nascença ia dar tanto problema, ele falou, Jesus, não passa essa meleca aqui no meu olho, não. Hã? Porque o que acontece? Agora, de novo, vem o inquérito, de novo vem os fariseus, de novo vem eles questionando, de novo. Veja o que ele diz. Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos, teólogo, quando diz que sabe, meus irmãos, é um problema. Nós sabemos que esse homem é pecador. O que o cego devia ficar quieto? Ele não consegue, né? Novo convertido tem um problema para ficar quieto, né? Então ele chega na hora e diz o quê? Se é pecador, não sei, é novo convertido, não sabe mesmo, né? Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Você pode não saber muita coisa de teologia, você pode não saber muita coisa de vida, nas Escrituras. Mas o que vai te sustentar no trajeto e na jornada com Deus, é se você sabe quem você era
e o que agora você é por causa de Jesus. Você consegue dizer, eu era, mas eu não sou mais como eu era. Perguntaram-lhe outra vez, agora tem as luzes, bota água em cima dele, vira, é a tortura, né? Vem para cima dele, o que ele fez a você? Fez uma lavagem cerebral? Me explica como ele abriu os olhos. Né? Estão tentando forçar para dizer alguma coisa. Falei assim, olha, eu já disse, mas vocês não ouviram. Porque querem ouvir outra vez. Aí ele partiu para a ignorância, entendeu? O novo convertido é assim. Ele tem uma visão maravilhosa na conversão dele, muda tudo. Ontem, ele estava vendo um egípcio matar um hebreu, não estava nem aí. Hoje, que ele descobriu que a coisa é diferente, a história é outra, ele está agora no lar dos hebreus de verdade, ele vê um egípcio matar um hebreu, ele sabe que aquilo é errado. Ele sabe que o mundo não é mais do mesmo jeito, ele não aceita muita coisa, que antes ele achava legal, só que ele não sabe lidar com isso, ele não tem diplomacia nenhuma. Ele vai e mata o desgraçado do egípcio. É mais ou menos isso, por isso a gente perde um monte de amigo quando a gente converte, porque a gente sai matando todos os ímpios, sai matando todos eles agora. A gente vai acertando todos eles. Mas aqui não era ímpios, então merecido. Então aqui a gente está do lado do cego, tá? Esse aqui a gente pode. Veja o que o cego diz a eles. Eu já disse para vocês 1000 vezes o que ele fez, mas vocês não ouvem. Por acaso vocês também não querem se tornar discípulos dele? Ou seja, o que o cego está dizendo assim, eu acho que esse ódio tanto que vocês têm, na verdade, é amor. Não é possível. Alguma coisa está errada. É uma implicância enorme com ele. Vocês estão querendo saber tanto, porque vocês não procuram ele logo de uma vez? Vai, se entrega logo, se rende logo, confia logo de uma vez, se entrega logo de uma vez, se prostra logo de uma vez, curva os seus joelhos logo de uma vez. Se renda. Mas não foi essa a atitude deles. E é mais ou menos assim, quando você vai conversar com o ímpio, e aí toca a ferida do ímpio, que é exatamente a questão sobre Jesus, ele vai para o insulto a você, e te insulta o cego, e na sequência diz assim, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Calbart. Nós somos discípulos de João Calvino. Brincadeira, meus irmãos. Nós somos discípulos de Moisés. E quem estava no sermão da semana passada sabe o que isso significa. Havia nas sinagogas a chamada cadeira de Moisés. Se você vai em Corazim hoje, você vai encontrar a cadeira de Moisés ali, que é a cadeira do juízo. A cadeira onde as questões eram julgadas. Sinagoga era lugar de julgamento. Então eles estão dizendo que eles são discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é. Mas ele abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, então agora não é mais só um homem, não é mais um profeta, é agora alguém que é de Deus. Se não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas aí não tinha mais jeito. Depois que ele pregou, depois que ele evangelizou, lançou a braba ali, não teve mais jeito. Chegou naquele exato momento, disseram, você nasceu cheio de pecado. Acabou. Não tem mais jeito. E quer nos ensinar. Você é aquele pecador. Por que é aquele pecador? Por causa da cegueira. Você está entendendo o que está acontecendo? Eles não estão conseguindo mais dizer que o cego de nascença é pecador. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui? Eles não estão conseguindo encontrar um meio para invalidar o testemunho dele. Porque a cegueira invalidava a palavra do cego de nascença, porque o pecado estava sobre ele. Mas agora curado, enxergando, ninguém poderia mais acusá-lo como pecador.
Ninguém poderia mais chamá-lo de pecador. Antes diziam que ele era pecador, ou pelo menos os pais dele eram pecador. Os pais não queriam ser expulsos da sinagoga, sabiam que se fossem adiante seriam expulsos da sinagoga. Mas ele, depois do que ele vivenciou com Jesus, ele já não está mais preocupado se vão manter ele dentro da sinagoga ou não. Ele simplesmente fala o que tem que ser dito e ouve o que talvez não gostaria de ter ouvido. Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar, e o expulsam da sinagoga. O expulsam da sua presença. Como é que termina a nossa história? A história desse excluído dos fariseus. Termina com um culto. Versículo 35 a 41. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Que bonita a construção do texto de João, né? Começa dizendo que Jesus viu e começa dizendo que Jesus ouviu. Termina dizendo que Jesus ouviu. Jesus, ele sempre vai nos ver primeiro. E não há nenhuma palavra que a gente diga que ele não ouça. Ele vai nos ouvir quando os homens desse mundo não nos ouvirem. A Bíblia diz que Jesus ouviu. Tinha sido expulsado aquele homem. E ao encontrá-lo, perguntou. Agora, uma pergunta curiosa, né? Antes da gente prosseguir aqui, porque senão não faz muito sentido. Imagine que você é o cego de nascença, certo? De repente, Jesus passa uma meleca no seu olho, você sente aquela coisa gosmenta, mas você não vê nada. Só diz que você tem que se lavar no tanque de Siloé. Você vai, pede ajuda das pessoas que estão à sua volta para te levar no tanque de Siloé. Você vai, lava. Normal, certo? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se você encontrasse ele de novo na rua, você saberia quem ele é? Se você nunca viu? Como é que você poderia reencontrá-lo e dizer, oh Jesus, eu quero te agradecer porque você me curou da cegueira? Você nunca viu? Como é que você vai reconhecer e dizer, achei ele? Por isso que não é ele que vai ao encontro de Jesus. Ele não sabe onde Jesus está. Ele não consegue nem imaginar quem Jesus é. Ele foi curado por Jesus, da sua visão, sem nunca ter visto Jesus. Essa é a maior mensagem de João. Bem-aventurados os que creram, mas não viram. Como acontece lá no final do Evangelho de João, quando Tomé precisa ver, porque se ele não vê, ele não vai crer. Bem-aventurados que creem e não veem. Então imagine a cena. Jesus vai ao encontro dele. E de repente, ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já o tem visto. E é ele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor. E o adorou. É a primeira vez que alguém que foi curado por Jesus, e que não é dos 12, do círculo dos 12, que não só reconhece que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho do Homem enviado por Deus, como é alguém que o adorou. E a palavra adorar aqui não é só a palavra de alguém que o adora. Adorar aqui é a palavra que diz exatamente a expressão que foi de curvar-se diante de Jesus naquela hora. Imagine agora, se Deus pudesse te levar, te teletransportar para Galileia, para Jerusalém, porque isso aqui aconteceu em Jerusalém na festa dos tabernáculos. Imagine se ele estivesse te transportando agora para Jerusalém. Não para você ficar entre os 12, tá? Já aí seria muita coisa. Mas só para você ficar entre os discípulos, já está bom demais. Vai chegar perto, vai comer um pedacinho do pãozinho lá da multiplicação, vai ver as coisas acontecendo, vai ter acesso a Jesus. O que você faria? O que você faria?
você pediria alguma coisa para ele? Ou você curvaria-se diante dele e adoraria? Você faria com Jesus o que você estava fazendo agora há pouco, enquanto você estava louvando? Nenhum dos discípulos fizeram isso, mesmo vendo Jesus. Por que você acha que você faria? Por que você acha que você curvaria e se curvaria diante de Jesus? Que está vendo, você está vendo. Você está enxergando Jesus, e porque você está vendo Jesus, você adoraria Ele. O que garante que é porque você está vendo a Jesus que você o adora? Imagine você, que o texto que nós acabamos de ler é um texto em que João faz questão de colocar esse texto, não para que você fique entretida com a história do cego, mas para que você perceba o que essa história está dizendo, para onde ela está apontando. E a conclusão da história nos diz para onde ela está apontando. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Olha que visão paradoxal, né? Há um sentido de ver e há um sentido de não ver, diferentes sendo tratados aqui. Veja, o que ele está dizendo em primeiro lugar: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. A fim de que aqueles que não poderiam ver, porque não enxergam desde natureza, desde sempre, possam agora ver. Então Jesus está falando aqui não mais daquela cegueira concreta daquele cego de nascença. Jesus está falando da cegueira espiritual dos homens, daqueles que não conseguem enxergar, daqueles que não conseguem ver. Então o que Jesus veio fazer? Veio abrir os olhos deles. Mas o contrário acontece. Ele não só veio para que aqueles que estão cegos, aqueles que não veem, vejam, mas ele vem para que aqueles que veem se tornem cegos. Ora, quem são aqueles que veem? Quem são aqueles que veem? Não são aqueles que enxergam de fato, são aqueles que, mesmo sendo cegos, dizem que enxergam. Os fariseus representam aqueles que dizem que enxergam, quando na verdade são cegos. São aqueles que não têm consciência de sua cegueira. São aqueles que acham que enxergaram todas as coisas. São aqueles que acham que viu tudo que precisava ser visto, que viu tudo que precisava ser analisado. Em contrapartida, há aqueles cegos que, conscientes da sua cegueira, são, por causa da consciência da sua cegueira, alvo da graça e da misericórdia de Jesus, que os faz ver. Quando Jesus diz isso, olha só, tinha um fariseu infiltrado ali, escutando Jesus. Os caras estavam no pé de Jesus, escutando. Opa! Quando Jesus manda essa, ele diz: por acaso também nós somos cegos? A carapuça serviu, né? Jesus olha para ele e diz: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Porque é o caso do menino, está entendendo? Mas observe o que Jesus diz. Mas porque agora dizem, Jesus não está dizendo que eles enxergam. Jesus está dizendo, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. O que está de mais claro nesse texto para a gente? Uma única mensagem, que é que João está preocupado em entregar para os seus ouvintes, para a sua audiência. Que toda a revelação de quem Cristo é, já está dada desde o início. Mas somos nós, aqueles que dizem que estão vendo, quando na verdade não estão vendo. João não quer que você se identifique com o cego de nascença. João quer que você se identifique com o fariseu, com Tomé, com aqueles que mesmo diante dos sinais estão com dúvidas, estão com incertezas, mesmo tendo vivências com Deus,
mesmo tendo uma experiência com Deus, mesmo tendo uma história com Deus, mesmo tendo uma vida com Deus, não conseguem confiar em Deus. Você sabe, você entende de teologia, você não é novo convertido. O seu caso não é o caso agora do cego de nascença. O seu caso é de um fariseu, que está diante dos sinais, que está diante do que Deus está fazendo, está vendo a mão poderosa de Deus agindo em todos os lugares, em todos os momentos, e não consegue confiar em Deus. Você está vendo a sua dor, você está vendo a sua enfermidade, você está vendo a sua provação, e não está conseguindo enxergar que é por ela que Deus vai manifestar a sua obra. Você não consegue acreditar nisso, você não consegue confiar nisso, você prefere acreditar que foi um pecado que você cometeu, que você precisa aprender alguma coisa com Deus, que você precisa lidar com alguma área de resistência da sua vida, mas o que você não consegue fazer é acreditar que essa aprovação é obra de Deus, para manifestar a sua glória a partir de você, que talvez uma limitação sua, uma coisa da qual você tem tanta vergonha, que te humilha tanto, é exatamente esta coisa tão limitadora que Deus vai usar para mostrar a sua glória. E é isso que revela a sua contradição. Porque você queria tanto ser usado por Deus. O problema é que você não quer ser usado na sua fraqueza. Você não quer que Deus te use naquilo que mais te humilha, naquilo que mais te quebra, naquilo que mais expõe as suas debilidades, naquilo que mais expõe a sua pequenez, naquilo que mais expõe a sua necessidade, a sua dependência, a sua carência. É por isso que você não consegue se render, por isso que você não consegue se entregar. Você vai interrogar, você vai orar e em cada oração você vai dizer: Deus, isso aqui não é um sinal, isso aqui não é o que está acontecendo, isso aqui não diz nada. Você vai brigar com Deus, você vai colocar Deus no banco dos réus, você vai questioná-lo, você vai levantar todos os problemas possíveis, mas você não vai confiar, porque isso não está resolvido em você. Você precisa resolver isso hoje, e para resolver isso hoje, você só precisa de uma coisa: confiar em Jesus. É como se João estivesse dizendo para a gente hoje uma vez mais: por que você está resistindo tanto? Por que você não se rende logo? Por que você não se entrega logo? Por que você não confia que é nas fraquezas que Deus faz a obra? Olha para Jesus. Oh, meus irmãos, como terminar esse sermão sem lembrar do prólogo? A Bíblia diz que Jesus, no princípio, estava com Deus. A Bíblia diz que ele estava em relação a Deus. Proston theon, estava em relação, estava apontando. Jesus é um sinal de Deus. Jesus veio para revelar Deus. Mas a diferença é que Jesus é diferente da ceia. Jesus é diferente de um pregador. A ceia vai apontar para Jesus. O pregador vai oferecer um alimento que aponta para Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, não apenas a palavra, estava em relação a Deus, mas a palavra é Deus. Você entende o que João está dizendo logo de cara? João está dizendo que Jesus é o sinal de que a solução redentora para o homem não vem do homem, vem toda de Deus. E de um Deus manifesto na sua fraqueza, de um Deus manifesto nas suas limitações humanas,
Jesus está preso num madeiro, Jesus está sob humilhação, Jesus está sob vergonha, Jesus está sangrando e ao mesmo tempo realizando a obra mais útil para o Senhor. Na limitação do Verbo encarnado na cruz está a maior obra da salvação. Por quê? Você não acredita que nessa sua fraqueza, impotência e limitação que Deus vai usar? Por que você acha que tem que se preparar tanto? Porque você acha que é você. Porque você acredita que é você que forja você mesmo. Mas a vida cristã começa assim. Você é o protagonista. Os milagres e os sinais são a coisa mais importante. Eles não dizem outra coisa senão que eu sou o centro das atenções e que Deus vai fazer um milagre só para me abençoar, só porque Ele quer fazer uma cosquinha na minha barriga e dizer assim, você é o cara. Você vai achar que Ele vive a vida pensando em como te fazer feliz o tempo todo, até que chega uma hora que você diz, não, Deus não está fazendo milagres na minha vida, para que eu seja o protagonista da história. Todos esses milagres, todos os sinais que Deus tem feito e tem agido em minha vida, é para Ele. É para glorificar o nome dEle. Aí uma coisa muda. O nosso vocabulário, o nosso discurso. Já viu como que muda? A conversão, ela começa a gente contando o que a gente era. E aí a gente enche a boca para falar o que a gente fazia de errado, enche a boca para falar o que a gente está fazendo de certo agora. E a gente, olha porque eu fiz isso, olha eu fiz a campanha, foi 70 dias de oração, jejum, foi isso, coisa grandiosa. Depois que passa essa meninice, que é normal, a gente já não consegue mais falar da gente. A gente só consegue falar dele, do que ele fez e da sua graça poderosa. Porque a gente experimentou o agir de Deus na nossa fraqueza. Jonas, eu acho que eu não consigo me entregar, porque eu não consigo ver na minha fraqueza o adubo onde Deus vai plantar a semente da sua obra e que será regada por Ele para a realização da maior manifestação do nome de Deus ao meu redor. Talvez seja o momento de você curvar a cabeça hoje aqui e dizer, Senhor, por que eu não dobrei meus joelhos antes? Por que eu estou resistindo tanto? Por que eu estou lutando tanto contra o Senhor? Por que eu estou colocando obstáculos? Por que eu estou dizendo, não, eu tenho que fazer isso primeiro, eu vou fazer uma pós-graduação na Galileia, depois eu vou... Por quê? Por que você acha que Deus vai te usar como um instrumento refinado? Deus vai usar você, o seu calcanhar de Aquiles. E sabe o que é mais delicioso de tudo isso? É você perceber que a sua limitação, que era o motivo da sua maior vergonha, vira o jogo e você fala, meu Deus, o Senhor está usando a minha limitação para realizar a minha maior alegria. Quer fazer algo que possa glorificar o teu nome e de alguma forma expressar o meu amor e a minha gratidão pela tua obra. A possibilidade de você ver Deus usando você na fraqueza é a possibilidade que Deus dá para você ver que Ele fez tudo. Ele fez tudo e te usou para fazer tudo o que precisava. Jonas, eu não sei o que é ser usado por Deus, porque eu ainda estou lutando com Ele. Eu tenho tantas perguntas, eu levanto, faço relatório, eu tenho uma planilha, Senhor, para dizer, essas são as questões, eu combinei as questões de uma tal maneira que eu só vou poder servir ao Senhor quando eu resolvê-las. Tem gente aqui que não se entregou para o ministério porque está se resolvendo ainda. Às vezes, quando a gente resolve lutar e continuar lutando contra Deus, a gente descobre que as provações são um meio de Deus chacoalhar a gente e dizer assim, opa, quem foi que disse que eu quero você assim ou assado? Eu quero usar você aqui.
nisso que você se sente mais envergonhado, mais humilhado, é aqui que eu vou te usar, e é aqui que as pessoas vão ver o que Deus faz com ninguém, com humilhado, com quebrado, com pequeno. Quero orar com você que quer dizer hoje ao Senhor: Deus, por que eu não me rendi antes? Por que eu não confiei antes? Por que eu não orei antes? Por que eu não me prostrei antes? Curva a sua cabeça.